Olá! Bem-vindo ao canal Notícias das Celebridades e mais. Hoje você vai ver mais um vídeo sobre curiosidades interessantes e inusitadas. Mas antes de assistir, não esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar o vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá! 23 casos bizarros que surpreenderam até os médicos. 1. Sêmen como remédio. Um irlandês foi parar no hospital após injetar o próprio sêmen nas veias de seu braço. O intuito, segundo ele, era usar o líquido como remédio para dor nas costas, mas o paciente acabou desenvolvendo uma infecção. 2. Engolindo fone. Um jovem que mora em Taiwan virou notícia após engolir seus fones de ouvido sem fio e excretá-los. O mais surpreendente: o aparelho continuou funcionando. Esse não foi o único objeto inusitado engolido este ano. Em agosto, um senhor engoliu sua dentadura durante uma cirurgia, e, em setembro, uma jovem foi parar no pronto-socorro por ter engolido seu anel de noivado. 3. Banquete de pregos. Na Índia, médicos removeram 116 pregos, cada um com 6,5 centímetros, do estômago de um homem de 43 anos. O diagnóstico só foi feito após um raio-x. 4. Ímãs na bexiga. Na China, um garoto de 13 anos teve 29 bolinhas magnéticas removidas da bexiga após ter introduzido os ímãs no pênis. O jovem disse aos médicos que fez aquilo por curiosidade. 5. Perder a memória depois de fazer cocô. Uma senhora esqueceu os últimos 10 anos de sua vida após fazer muita força enquanto estava no banheiro fazendo cocô. Dureza. 6. Lactação na vulva. Uma jovem mãe austríaca estranhou quando sua vulva passou a produzir uma substância branca parecida com leite. Ao consultar os médicos, ela descobriu que tinha uma condição rara em que a produção de leite acontece em outras partes do corpo além do peito. 7. Obstrução intestinal por tomar chá. Uma fã de chá com bolinhas de tapioca e silicone comestível foi internada por obstrução intestinal após ingerir uma alta quantidade da bebida. 8. Tem um carrapato no meu olho. Os olhos de um norte-americano estavam irritados, e o motivo não era um mero cisco, mas um carrapato que estava vivendo por lá. 9. Perder a perna após um banho de hidromassagem. Uma jovem de 26 anos teve a perna amputada após contrair uma infecção na hidromassagem. Não bastasse, o caso ainda aconteceu durante as férias do rapaz. 10. UTI pós-agachamentos. Duas chinesas foram parar na unidade de tratamento intensivo, UTI, de um hospital depois de um treino intenso para o qual não estavam preparadas. Elas haviam realizado 1000 agachamentos cada uma. 11. Uma boca. 526 dentes. Um indiano de apenas 7 anos teve 526 dentes retirados de sua boca durante uma única cirurgia. Segundo os médicos, ele tem uma condição rara chamada odontoma composto, que faz o número de dentes ser bem maior do que o normal. 12. Pênis virando osso. Após uma queda, um norte-americano de 63 anos descobriu que seu pênis está se transformando em um osso. A condição é conhecida como doença de Peyronie e consiste na formação de fibroses ou nódulos no órgão genital masculino. 13. Ir do karaokê para o hospital. Um senhor de 65 anos teve de ir ao médico após uma intensa maratona de karaokê. Ele já havia cantado 10 músicas seguidas, todas com notas agudas, quando começou a ter dor no peito e falta de ar. É aquela história, tem que saber para fazer ao vivo. 14. Gêmea parasita de 17 anos. Cólicas levaram uma indiana de 17 anos ao hospital, mas, chegando lá, os especialistas descobriram algo surpreendente: a existência de sua irmã gêmea parasita, que estava em seu útero desde que ambas estavam na barriga da mãe. A condição é conhecida como fetus infetui, apesar de rara, já havia sido observada. Aliás, meses antes, uma bebê de apenas um dia de vida foi operada na Colômbia pelo mesmo motivo. 15. Bebês lobisomens. Ao menos 17 bebês espanhóis desenvolveram a síndrome do lobisomem após uma confusão da indústria farmacêutica.
As crianças tomaram o remédio errado e ficaram muito peludas. 16. Sangue azul, de verdade. Uma jovem de 25 anos ficou com o sangue azul, não porque entrou para a realeza, mas por ingerir muitos analgésicos. A sobrecarga de remédios diminuiu a quantidade do oxigênio em seu sangue, o que acabou mudando a cor do líquido. Em fevereiro, outro paciente foi parar no hospital por seu sangue mudar de cor, em vez de vermelho, estava branco. 17. Língua lisa. Por conta de um quadro de anemia, as papilas gustativas de um homem de 64 desapareceram. O caso ocorreu em Singapura e está sendo tratado. 18. Maconha no nariz. Os médicos retiraram um pacotinho de maconha de dentro do nariz de um ex-presidiário. O homem colocará a erva ali 18 anos, durante uma visita de sua namorada à prisão. Mas ele não foi o único que teve coisas retiradas do nariz em 2019. Em dois casos diferentes, médicos extraíram dentes dessa região do corpo de seus pacientes. 19. Xixi roxo. Uma paciente apresentou sintomas da síndrome da urina roxa enquanto estava internada no hospital por conta de um derrame. O primeiro caso da história como esse foi registrado em 1978. 20. Alergia pós-sexo. Uma norte-americana quase morreu depois de transar com o marido. O motivo? Uma reação alérgica às substâncias presentes no sêmen do companheiro. 21. Mãos de veludo. Em São Paulo, uma idosa de 73 anos descobriu que tinha câncer no pulmão após desenvolver uma condição conhecida como mãos de veludo, em que a pele dessa região apresenta lesões parecidas com a textura do tecido. 22. Lambida fatal. As lambidas de amor do cachorro de um senhor de 63 se tornaram fatais após o homem contrair uma infecção devido ao contato com a saliva do cãozinho. Pouco depois, uma idosa de 86 anos foi internada pelo mesmo motivo, mas felizmente pôde ser tratada a tempo. 23. Tênias. Muitas tênias. Médicos encontraram 700 ovos de tênia no cérebro de um homem que comeu carne de porco mal cozida. Meses antes, o mesmo havia acontecido com um jovem de 18 anos. Pouco depois, uma equipe médica retirou um tumor de uma norte-americana de 42 anos, e descobriu que a massa era, na realidade, um grande ovo desse parasita.